como é que está a negociação, a situação da negociação do Renda Brasil. Acho que todo mundo quer saber isso, né? Lógico que o prazo do ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda está em vigor, ele tem, segundo o presidente ali, até amanhã para apresentar um projeto diferente, mas em que pé está a situação neste momento, hein? Olha, o que há é o seguinte, os técnicos dos ministérios da Economia, do Desenvolvimento Regional, que também tem lá gente muito boa, e também de Cidadania, né, que é o ministério mais diretamente envolvido nessa questão, eles estão lá definindo alternativas para que o presidente possa definir, fazer uma escolha. Isso estava marcado inicialmente para ser feito amanhã, conforme nos disse o ministro Rogério Marinho em entrevista à Rádio Bandeirantes, no jornal Gente. Mas, como o presidente resolveu chutar o balde ontem, né, eles voltaram a estaca zero para tentar ali encontrar, porque o grande desafio não é nem negociação, né? O grande desafio é encontrar fontes de financiamento para o Renda Brasil. Algo que sustente isso, né? que pague essa conta. O que se verificou é que aparentemente o Ministério da Economia, alguém lá, vazou um estudo, né? Uma das alternativas seria acabar com projetos ou programas, né? Como Farmácia Popular, né? O abono salarial, o que levou o presidente, aliás com toda razão, a dizer que não ia tirar de pobre para dar para paupérrimo, né? Se outras fontes de financiamento terão que ser encontradas. E aí a gente, assim, livre pensar é só pensar, né? Eu tenho aqui um monte de sugestões de fonte de financiamento, como, por exemplo, cortar as mordomias, os privilégios, as regalias do serviço público, né? Que nós temos aos montes no Brasil todo, né? A começar pelo governo federal, mas elas também existem nos governos estaduais e municipais. Se pudesse, por exemplo, retirar somente os penduricários que há no serviço público, né? Biênio, triênio, quinquênio, decênio, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio moradia, auxílio jornal, auxílio livro, auxílio remédio, sabia? Tem auxílio remédio que nós pagamos para funcionário público, auxílio babá, tem órgãos públicos que pagam auxílio babá e coisas dessa natureza. Se tudo isso fosse suprimido, né, com toda certeza levaria o governo a economizar os bilhões que fossem necessários para financiar qualquer programa social, aliás, podendo até pagar os R$600 cheios, né, desse auxílio emergencial daqui para frente, transformar os R$600 em vez de emergencial em auxílio permanente com a denominação de Renda Brasil. Se o governo vender as suas empresas estatais, a maioria delas imprestáveis, que só dão despesa, isso renderia, segundo nos disse em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-secretário de privatizações do Ministério da Economia, Salim Matar, ele nos disse que isso renderia R$1 trilhão. É dinheiro mais do que suficiente para pagar para acabar com a pobreza no Brasil. R$1 trilhão seriam obtidos pelo governo vendendo as estatais. E que tal fazer uma reforma de Estado que extinguisse ministério ou ministérios na área do Executivo? Sem dúvida nenhuma, há muito o que cortar ainda, mas que tal juntar numa justiça só a justiça comum com a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, a justiça militar, esses 3 ramos de justiça que só existem no Brasil, é uma coisa de jabuticaba, não existe em lugar nenhum do mundo, né? Mas aqui tem, e estruturas caríssimas, bilionárias, que tal acabar com isso, né? Quer dizer, formas de encontrar fontes de financiamento, o governo pode tranquilamente, que tal fazer com que os deputados e senadores, e deputados estaduais e governadores, etc. e tal, reduzam os seus vencimentos pela metade. É outra alternativa interessante, né, muito que facilitaria juntar dinheiro, né, para transferir essa grana para pessoas mais pobres. Agora, tirar dinheiro de programa para pobre, para financiar pobre, de fato isso não faz o menor sentido. Cláudio Beto, eu só achei estranho, não sei o que você sentiu, a forma como o presidente colocou essa opinião num evento, num discurso. Parecia mais apropriado que eles tivessem discutido isso numa reunião, né? O ministro Paulo Guedes
tinha que receber esse recado, obviamente, direto do presidente, da boca do presidente Jair Bolsonaro, mas parecia uma discussão interna para evitar, inclusive, o desgaste que foi para o ministro Paulo Guedes levar um pito meio público ali, né? Mas... Não, acho que não houve esse pito, não. Você não sentiu assim, isso? Um desgaste desnecessário? A pessoa que abre um negócio que ainda está em discussão, assim, com um tom meio... O presidente já tinha dito isso ao próprio Paulo Guedes, né? Tinha dito exatamente usando as mesmas palavras, dito isso ao Paulo Guedes. Não foi um pito público. Ora, se o Ministério da Economia solta um balão de ensaio, olha, vamos cortar isso, pensamos em cortar isso, cortar aquilo outro, etc. Torna isso público, põe na rua, para ver como é que as pessoas reagem àquilo e desprezar ou descartar o que pegar muito mal e conservar o que as pessoas aceitaram. Se eles fizeram isso publicamente, o presidente se sentiu muito à vontade para também publicamente externar a sua opinião, uma opinião que ele já havia externado ao próprio ministro quando soube dessa história. O presidente não contou conversa e pegou o telefone e já falou isso para o ministro. O ministro ontem à noite, inclusive, no começo da noite, ele teve uma conversa com jornalistas e tal. Ele absolutamente tranquilo com relação a isso, né? Hoje, mais cedo, nós entrevistamos o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, e ele lembrou que o Paulo Guedes, não faz muito tempo, disse que só sai do cargo morto. Mas, apesar disso, a torcida é grande para que ele rompa com o presidente ou o presidente rompa com ele. Vamos ouvir aqui um trechinho do ministro Augusto Heleno, Cláudio. Ele destacou aqui que as críticas do presidente ao projeto do ministro da Economia para o Renda Brasil são uma demonstração de transparência e disse que, como o próprio Guedes já manifestou, só sai morto do governo. O ministro Paulo Guedes, ele é muito firme nas ideias dele, nas posições dele. E ele já disse que ele só sai morto. Isso aí é uma coisa que é notória na persistência dele em tentar conseguir as coisas. Ele, quando sente que não tem jeito, ele cede. E o que foi comentado ontem está sendo discutido. Quer dizer, aquilo ali é que às vezes as pessoas não estão acostumadas a ter transparência nas coisas. Isso é um sinal de transparência. Olha, o governo está discutindo isso entre a equipe econômica, o presidente da República, o pessoal que está na articulação política, porque isso depende muitas vezes do Congresso. Então, isso está sendo discutido de forma transparente. Não tem segredo, não tem roubalheira, não tem corrupção por trás das coisas. Então, as coisas às vezes, chocam pela transparência. Segundo Augusto Heleno, Bolsonaro demonstrou sensibilidade ao dizer que não tiraria do pobre para dar ao paupérrimo. Ainda assim, é falsa a percepção de que o ambiente entre os dois tem azedado, afirma o chefe de gabinete de segurança institucional. Não há nenhum mal-estar entre o presidente e o ministro Paulo Guedes. O ambiente é absolutamente normal, de gente que está trabalhando e por isso tem que discutir sobre o que está pensando. E não são coisas simples, são coisas que influem na vida do país. Então precisam ser discutidas, e é bom até que seja discutida publicamente, para que fique bem clara a posição dos mais pobres, dos mais favorecidos, para que se tenha esse equilíbrio e busque a melhor solução. Foi ameaçada a retirada de alguns benefícios que são fundamentais. O presidente mesmo disse ontem, eu não vou cortar o abono salarial, porque tem gente que já se planejou até o fim do ano e que tem compromissos para pagar. E a gente não pode ser insensível a isso. Então é isso que está sendo discutido, mas com absoluta clareza, com grandeza, pensando principalmente no país. E eu acho que vai terminar tudo bem, não estou preocupado com isso não. Hoje o ministro da Economia adotou um tom mais leve para essa questão, tentou, né, pelo menos, e até fez uma brincadeira lá, viu, Lana, dizendo que há hoje em Brasília um complô para derrubá-lo, mas e aí deu uma risadinha, enfim. Mas enfim, as tensões existem, né? De qualquer forma existem tensões e o pessoal tá trabalhando. Nossa, eu não queria estar na equipe do Ministério da Economia agora. Sabe o que é? É muito difícil mesmo fechar essa conta, né? E o Cláudio Humberto estava fazendo algumas sugestões, só para pegar carona nesse assunto. Acho que cortar gasto público, cortar gordura ali, tem muito caminho para fazer isso, né? Hoje eu estava lendo a Folha, um levantamento que foi citado da FGV Social, dizendo que das 10 ocupações mais bem pagas, em média, no país,
6 estão no serviço público, em especial Ministério Público, Judiciário, Tribunais de Contas e elite do Executivo Federal. A gente está falando de salários de R$53 mil, bem acima do teto constitucional, que já é alto, R$39.293. Tem gordura para cortar? Tem gordura para caramba para cortar. Para equilibrar, uma reforma administrativa vai muito bem, é isso que a gente aguarda, que o Congresso Nacional receba uma proposta do governo para enxugar gastos, para enxugar a máquina pública e com certeza vai sobrar dinheiro pra caramba para fazer programa social. Agora, esse episódio do Paulo Guedes, assim, o que dá é muita margem à fantasia mesmo, né? Ontem o editor de um jornal famoso ligou, do meu amigo, a gente conversa sempre e tal, se aí o Paulo Guedes cai, aí eu disse, acho que não cai. Eu acho que cai. E assim, nós vamos apostar que ele cai. Quer dizer, assim, a aposta do jornal é que ele ia cair, né? Não importam os fatos, é uma coisa que é uma mistura de opinião, não é de informação, mas de opinião com um pouco de torcida mesmo para ver se o circo pega fogo. Eu acho que, e não é necessariamente gente, como é que eu diria, hostil ao Bolsonaro, nem nada. É gente que, enfim, está mais interessado mesmo é de garantir uma boa manchete. Mas assim, não tem mesmo isso, né? O Paulo Guedes nunca deixou de ser prestigiado pelo presidente. O presidente... uma vez eu fiz um levantamento, vou até fazer esse levantamento outra vez. Somente no ano de 2019, durante o ano 2000, estamos falando do primeiro ano do governo Bolsonaro, foram 11 demissões do Paulo Guedes. Ele foi declarado demitido, com especulações sobre quem seria o seu substituto, 11 vezes. Em fatos muito parecidos como este que nós estamos tratando hoje, que é exatamente o que aconteceu ontem, do discurso do presidente e tal. Em 2019 foram 11 vezes isso. Este ano, menos em razão da pandemia e tal, mas teve ali umas 3 ou 4 demissões iminentes do ministro da Economia que não se confirmaram, né? É isso, tem muito de desinformação, tem muito de achômetro. E as pessoas dizem assim, não é possível que se eu fosse ministro e o presidente me dá um pito daqueles, eu peço demissão, né? Eu rompo, eu faço, aconteço, saio atirando, etc. Mas assim, a pessoa está partindo do princípio que foi um pito, que o pito foi público, que o presidente não teve essa conversa, como de fato acabou tendo, apurei essa história, antes de falar, parte de uma série de pressupostos, né, que na verdade não se confirmam. Né? O que é que isso também é muito alimentado por setores que ganham com a crise, né? Principalmente no tal do mercado financeiro. Tem gente que fatura com a crise, porque com a crise, quando desaba ou aumenta o preço do dólar, o cara está estocado com dólar, vai vender dólar. Vai ganhar uma grana preta em cima do investimento que fez antes. E aí o dólar está ali, meio estável, não sobe, etc. De repente, com uma crise dessa, o dólar dá um salto. Aí ele ganha com isso. Essas pessoas, isso não é, ninguém pode dizer que é falta de caráter, não sei o que, é canalice. Não, isso aí, o tal do mercado não tem escrúpulos mesmo. Eles estão ali para ganhar dinheiro. E eles a crise faz despencar o valor de ações. As ações são compradas na baixa. Aí tem uma bonança, o cara vende na alta. Sabe? Aí quando diz assim, o mercado reagiu. Ora, o mercado é a coisa mais inescrupulosa que se pode existir, né? E é gente querendo ganhar dinheiro em cima da crise, inclusive, tanto na baixa quanto na alta. Então, assim, um episódio como esse, o que é triste é que ele foi provocado pelo presidente da República. Eu também acho, Lana, que o presidente não tem que fazer isso publicamente, né? Agora, ele tem também os interesses políticos dele, né? O interesse de falar ao coração das pessoas pobres, né? Ele descobriu, de repente, né, que se ele tratar bem quem é pobre, ele só ganha com isso. E é tanto assim que haja vista os indicadores de popularidade dele que têm crescido exatamente em razão disso, em razão da impressão que passou, né, para as pessoas mais pobres de que o governo está cuidando delas. Então, assim, ele tinha que passar um recado, falar para essas pessoas. São tantas as inferências e interferências, né, num processo como esse, mas ao fim e ao cabo o que sobra é isso.
O presidente da República não pode fazer declarações dessa natureza sob pena de desestabilizar, não o ministro, né? Desestabilizar a cena política, a cena econômica, enfim, é algo que não ajuda ninguém. Pode até ajudá-lo politicamente, mas tudo mais acaba sendo prejudicado. Acho que a cena chama mais atenção do que o conteúdo, né? A discussão. A gente cobre política, sabe que muitas vezes é mais a fofoca, é mais a movimentação do que a negociação em si. Bom, enfim, eu não queria um chefe com esse pacote de grosseria, não, mas tudo bem, vamos embora. Eu queria dizer, Cláudio Humberto, que acho que ele descobriu bem, né? Porque o auxílio emergencial, lembrando, para quem não acompanhou os dados do IBGE, o auxílio emergencial reduziu a extrema pobreza no Brasil ao menor índice dos últimos 40 anos. Isso é uma excelente notícia. De 8 milhões de brasileiros, pouco mais de 6 milhões de brasileiros ainda estão na linha da extrema pobreza. É muita gente. Você pensa que é a cidade do Rio de Janeiro sai inteira na extrema pobreza, sobrevivendo com menos de R$200 por mês. Assim. É uma coisa, R$50 por semana, uma coisa absurda. O IBGE divulgou hoje os números do tamanho do Brasil, e o Brasil tem 211 milhões de habitantes, é uma variação muito pequena com relação ao ano passado, 0,7%. A maior cidade continua sendo São Paulo, 12 milhões de habitantes. A segunda maior, Rio, 6 milhões, quase 7. E aí vem o ranking das cidades, tem um retrato do Brasil, a gente vai mostrar os detalhes logo mais no Jornal da Band também.